Bom dia para vocês, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Então, nós terminamos a carta, né, que Paulo escreveu aos Romanos ontem, né? E hoje nós vamos começar a introdução ao estudo da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Ele escreveu duas cartas, 1 Coríntios e 2 Coríntios, né? Então, nós vamos hoje ver, né, antes da gente começar a ler as cartas, como que era Coríntios, por que Paulo escreveu essas cartas, por que ele achou essa necessidade, amém? Primeiro a gente vai dar início a esse estudo sobre as cartas aos Coríntios, orando a Deus. E eu continuo pedindo para vocês, para orar pela vida da Sofia. Sofia está na UTI, está lá na medicina. Vamos continuar orando pela vida dela, porque eu creio no milagre, sabe? Ninguém passa por isso à toa. E se Deus está permitindo tudo isso, é porque Ele vai fazer um milagre na vida da Sofia. Ele já fez esse milagre. Nós vamos tomar posse em nome de Jesus. Amém? Então vamos convidar o nosso papai para tomar os lugares deles aqui. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu tenho 3 cadeiras aqui do meu lado. E cada uma, pela fé, o nosso Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo tomam lugar. E está aqui conosco. Amém? Então receba a presença de Deus na tua casa, na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, ó Deus, por mais esse dia, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo que o Senhor vai fazer, por cada luta, por cada prova, pela fé que o Senhor tem colocado no nosso coração, pela confiança que o Senhor nos dá a cada manhã, quando a gente acorda e abre os nossos olhos e sabemos que o Senhor cuidou de nós durante o nosso sono. Muito obrigada, Senhor, pelo ar que nós respiramos, pela tua força, pela tua luz que brilha sobre nós, pelo sacrifício do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário para salvar as nossas almas e nos livrar do pecado. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor enviou o teu Santo Espírito para estar conosco a cada segundo do nosso dia. Muito obrigada, Papai do céu, por a gente ter certeza que nós estamos aqui falando com o Senhor. Agora, Papai, nós vamos estudar a carta que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, inspirou Paulo a escrever para a igreja que estava em Coríntios. E nós queremos aprender com aquele pessoal. Nós queremos aprender com os ensinos que Paulo deu para eles. Então, vem encher o nosso coração da tua sabedoria. Nós queremos declarar nesse momento que o teu Espírito Santo tem toda a liberdade de ministrar o nosso coração, para nós descobrir o que a gente pode melhorar, onde a gente pode ser transformado. Ô Papai, também quero te pedir acerca da Sofia, não só ela, quantas pessoas estão em hospitais agora, doentes, acamados, afofa a cama deles, Pai. Senhor, ajuda aquela criança, Senhor. Pai, dá um basta, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que o teu milagre, Senhor, seja chegada a hora. Por favor, eu sei que todas as coisas, que o Senhor tem o controle de todas as coisas aqui na terra, por isso estou te pedindo, Senhor. Abençoa a Sofia com essa vitória. Abençoa as nossas vidas com essa vitória, Pai. Em nome de Jesus, eu quero orar também pelo meu filho, onde quer que ele esteja, Pai Santo. Que o teu Espírito Santo possa estar ministrando o coração dele. Quero orar, Senhor, por cada ouvinte da palavra do Senhor que está aqui agora, ouvindo esta oração. Que o Espírito que dá sabedoria, entendimento, temor, repouse sobre cada vida. O Espírito do conhecimento que possa tomar os nossos corações a ouvir a tua palavra e te conhecer cada dia mais. Que nós possamos desejar fazer o que o Senhor ama e odiar o que o Senhor odeia. Que aonde nós estivermos, ó Deus, que a tua presença também esteja. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda agora. Amém e amém. Então, gente, a carta de 1 aos Coríntios, nós vamos falar primeiramente sobre ela, né?
O que tem lá? O que está escrito nessa carta? Primeiramente, lá em 1 Coríntios, eu estou lendo a Bíblia de estudo. Os estudiosos escreveu, colocou aqui para a gente, viu, gente? Essa sabedoria toda não é minha. Muitas pessoas estudaram, fizeram pesquisa, e pessoas cheias da presença de Deus, assim como Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu as cartas. Teve outras pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, os teólogos que estudaram, homens de Deus, para poder escrever essas Bíblias com estudo para nós, para a gente conhecer, porque a gente não viveu naquele tempo, a gente não esteve lá, mas a gente precisa saber o que aconteceu, e isso que eu vou ler para vocês, vou explicar, certo? Então aqui está falando que em 1 Coríntios há repreensões e orientações do apóstolo Paulo sobre uma grande variedade de problemas que uma igreja local pode enfrentar, até nos dias de hoje, né? Nos primeiros 4 capítulos, ele denuncia a existência de facção. Olha para vocês verem, gente, o que tem dentro das igrejas. E não é só naquele tempo, não. Nos dias de hoje também tem. E ele estava falando sobre isso. Facções, discórdia, orgulho. Tipo assim, eu sou muito melhor do que o outro, eu prego melhor, eu canto melhor. Isso existe nos dias de hoje? Será que existe? Vamos pensar, né? Orgulho, vaidade, conhecimento distorcido. Às vezes a gente pensa que sabe mais do que o outro, e lá acontecia isso também. Orientação dos falsos mestres, né? Será que tem isso nos nossos dias de hoje? Vamos ver, né? Que contribuíam para escândalos e fragmentação. Quantas vezes acontece um escândalo numa igreja e fragmenta ela? Porque lá na palavra de Deus está escrito: ferirá o pastor e as ovelhas dispersarão. Isso está falando sobre Jesus. É uma profecia que Isaías fez sobre Jesus, que quando matasse Jesus, as ovelhas iam ser dispersadas. Mas isso acontece também com líderes. Quando acontece um escândalo na vida de um líder, de um pastor, por quê? Porque ele é igual a gente, ele é de carne e osso. Vocês acham que nós somos santos e não peca? O apóstolo João escreveu nas cartas dele que não há uma pessoa que ande sobre a terra que não peque. Então, mas acontece que o apóstolo Paulo também escreveu, e vai ser nessa carta aqui que a gente vai ver, que é lícito que venha o escândalo, mas ai daquele de quem o escândalo vier. Então ele estava falando sobre isso, por quê? Porque quando acontece um escândalo na igreja, quando um líder é atingido pelos dados inflamados do diabo e cai, a igreja fragmenta. Muitas pessoas deixam de congregar e perde, aí acha que é Deus, que a culpa é de Deus. Então, com sabedoria e fidelidade, ele demonstrou ternura e autoridade. Paulo prescreve humildade e submissão ao Espírito Santo como remédio para os males que havia entre eles. E nós também, né, gente? Então, lá no capítulo 5, o apóstolo trata do incesto naquela igreja. Vocês sabem o que é incesto, né? É um relacionamento entre pai e filho. No capítulo 6, ele fala do problema dos cristãos irem aos tribunais seculares por causa de litígio entre eles. Um irmão processando o outro, né? No capítulo 7, no concerne ao casamento, ele explica tudo, respostas acerca de casamento. Nós vamos aprender. Você já pensou que bênção? O cuidado para evitar a imoralidade e a união em que um dos cônjuges é pagão. Ele aborda ainda a questão das virgens, pois parece ter havido consulta a respeito por alguém da igreja. E em seguida, lá no capítulo 8, que ele dá orientação sobre a carne oferecida aos ídolos, tratando também da questão da liberdade, assunto que continua a abordar no capítulo seguinte, em que fala dos direitos dos apóstolos, e o capítulo 10 trata da aplicação do Antigo Testamento na vida dos cristãos de hoje, da participação em festa pagã e sobre consciência do próximo. E no capítulo 11, o problema tratado é o uso do véu no culto, a desordem na ceia do Senhor. No capítulo 12, o apóstolo Paulo mostra que a manifestação de dons entre eles não era justificativa para a desordem que estava sendo percebida até pelos de fora. O que quer dizer? Servir a Deus, os dons que Deus deu para nós, tem que ser usados com ordem e decência,
certo? E ele recomenda a busca dos melhores dons, mas mostra que o mais importante é o amor. Que a gente pode ter tudo quanto é dom do mundo, se a gente não amar o nosso próximo, não tem como. Se a gente não amar nós mesmos, cuidar da gente, cuidar do nosso irmão, não tem. E descrito lá no capítulo 13, um dos mais eloquentes textos das Escrituras Sagradas. No capítulo 14, ele recomenda a decência e a boa ordem nos cultos. E no capítulo 15, ele faz uma explanação na doutrina fundamental da ressurreição. No capítulo 16, o apóstolo Paulo encoraja a campanha de ofertas para a igreja de Jerusalém e conclui a epístola transmitindo algumas saudações pessoais, assim como ele fez aqui em Romanos, porque ele está escrevendo uma carta, né? Epístola significa carta. E depois que ele termina tudo, ele sauda os outros. Quem é que escreveu 1 Coríntios e 2 Coríntios? A autenticidade da autoria de Paulo é muito pouco questionada. Todo mundo que passou, que estudou, tem certeza que foi o apóstolo Paulo que escreveu. Em carta aos Coríntios, datada aproximadamente 95 anos depois de Cristo, Clemente de Roma, esse Clemente de Roma, ele era um estudioso da palavra de Deus e viveu naquele tempo, sabe? Ele fala aqui, faz diversas alusões à carta do apóstolo e chega a recomendar sua leitura. Tornai a ler a epístola do bem-aventurado apóstolo Paulo. Então, isso é mais uma coisa para confirmar que foi o apóstolo Paulo que escreveu. E, ademais, há fortes evidências do estilo de maneira de escrever que marca a linguagem pessoal do apóstolo. Que, assim, o jeito dele falar, a gente vê numa carta e vê na outra, ele tem a mesma linha, esse negócio de falar portanto, né? Vocês vão ver para vocês verem. Vocês vão ter essa comparação. E as discussões, no entanto, estão mais concentradas na questão da unidade da carta, né? Há quem defenda que 1 Coríntios é um composto escrito paulino. No entanto, a maioria dos estudiosos concorda com a composição integral da primeira carta, ainda que isso não simplifique necessariamente que ela tenha sido escrita toda de uma vez. É possível que a carta tenha sido escrita em etapas de acordo com os questionamentos dos coríntios trazidos a Paulo. Então, ele pode ter escrito essa carta de uma vez só, ou pode ter escrito essa carta assim, cada vez que chegava foi escrevendo e mandando e depois juntou tudo, certo? Quando foi escrito? A data mais provável é por ocasião da terceira viagem missionária de Paulo, no fim da estada de 3 anos de Paulo em Éfeso. Atos 19 fala sobre isso. Antes do Pentecoste do ano 55, portanto, no início do mesmo ano. Por que essa carta foi escrita? A carta foi escrita para responder às questões levantadas pelos membros da igreja acerca da ordem nos cultos e de princípios para o estabelecimento de comportamentos. Ele sabe que a igreja sofre de divisões internas e outras dificuldades decorrentes ao procedimento inadequado de muitos irmãos. Por isso, dando um tom bem pessoal, a carta, ele exorta duramente os cristãos de Coríntios pelos desvios, incoerências de comportamento, mas não se isenta de participar das dores, pois como escreve, estivera entre eles em fraqueza, em temor e em grande tremor. 1 Coríntios 2, versículo 3. A quem essa carta foi escrita? Essa cidade de Corinto, ela estava localizada no isto que liga o Peloponeso ao resto da Grécia. E era famosa também pela sua depravação moral. Por quê? Porque tinha um porto na cidade de Corinto. Então, aquele porto, sabe, as pessoas chegavam e saíam. E tinha muito prostituição lá naquela cidade. E conta-se que o templo de Afrodite, que eles falavam lá que é deusa do amor,
conta-se que o templo de Afrodite, destruído juntamente com a cidade pelos romanos em 146 a.C., tinha 1.000 prostitutas culturais. Quer dizer que elas se prostituíam ofertando. Olha para vocês verem, tanto que o diabo é sujo. A pessoa se prostituía como oferta para a deusa. Isso é coisa do demônio, né? Não? E vamos continuar. Não se sabe quanto a nova cidade fundada por Júlio César, um século depois, herdou esse caráter moral da sua antiga cidade. Mas como grande cidade portuária e capital da província de Acaia, contando novamente com o templo de Afrodite, e a julgar por alguns problemas que Paulo enfrenta em sua carta, é provável que ela tenha conservado a grande medida a imoralidade proverbial da antiga metrópole, certo? Então, onde que Paulo escreveu isso? As palavras de Paulo em 1 Coríntios 16:8, com clareza, indica Éfeso como o lugar mais possível da sua escrita da epístola, né? Então a gente vai ver lá no... esqueci qual capítulo que fala que é para mulher cobrir o cabelo com véu, mas é porque as prostitutas faziam muitos penteados e cortavam os cabelos muito curto e punha muita coisa. Então o apóstolo Paulo falava que era para mulher ficar com o cabelo coberto com véu, para diferenciar das prostitutas. Mas ele escreveu isso só para Corinto. Ele não escreveu isso para as outras igrejas. Quantas vezes na Bíblia o Senhor inspira as pessoas a falar sobre a amar as pessoas, a obedecer e tantas outras coisas. Agora, sobre o véu no cabelo, o único lugar que está escrito é lá em Coríntios, lá em Corinto. Em Coríntios, 1 Coríntios. Então a gente não pode pegar isso e fazer disso uma lei para servir a Deus, para a igreja. Tá entendendo? Eu tô tirando de vocês assim uma dúvida, né? Porque a gente conhece igrejas que usam véu, né? Mas se você for estudar a Bíblia, você vai entender por que é que só umas poucas igrejas usam véu e outras não. É por esse motivo. Porque eles pegaram um conselho de Paulo e fez daquele conselho lei. Igualzinho o povo de antigamente, os fariseus, que pegou os 10 mandamentos e foi tirando leis daqueles 10 mandamentos. E foi aumentando, a um ponto que as pessoas não conseguiam servir a Deus, porque foi ficando muito pesado. Você está entendendo? Então é isso que eu quero mostrar para vocês. É isso que a gente precisa aprender, sabe? A gente precisa entender sobre essas coisas. Porque muitas vezes, quando Paulo fala lá dos falsos profetas, que ele vai falar conosco, ele fala sobre isso, porque as pessoas querem separar a gente, quer fazer coisas que não estão na palavra de Deus, que leva você para longe da presença de Deus. Então, se a gente quiser voltar para a presença de Deus, obedecer o Senhor em espírito e em verdade, a gente tem que conhecer as Escrituras. A gente não pode deixar as pessoas torcer as Escrituras e fazer uma lei para nos separar da presença de Deus. Amém? Então, agora nós vamos falar aqui um pouquinho. Por várias fontes, Paulo havia recebido notícias de problemas na igreja de Corinto, incluindo inveja, divisão, imoralidade sexual, incapacidade de disciplinar os membros. Por quê? Se uma pessoa está à frente da igreja, mas ele está em pecado, olha para vocês, o mundo espiritual é uma coisa muito terrível. Quando eu fui trabalhar numa comunidade terapêutica, o pastor Marcos me aconselhou. E ele falou assim para mim: irmã, se você quiser ter autoridade no mundo espiritual, obedece a palavra da igreja. Obedece as direções que tem na comunidade. Tipo assim, todo lugar que você for trabalhar tem as normas, não tem? Se você obedecer aquelas normas e obedecer a Deus, você vai ter uma autoridade no mundo espiritual tão grande que o inimigo não tem como te atacar.
Gente, acontecia cada coisa lá naquela chácara. E eu orava a Deus e o Senhor vinha ao meu encontro na hora, sabe? E Deus me mostrava, até em sonho. Uma vez, o menino Nelson, não esqueço disso, ele fez uma aposta com os meninos, e só que eu não sabia disso. Que ele saía e buscava droga e trazia para dentro da comunidade terapêutica. Só que eu não sabia disso. E eu fui embora, sabe? Eu fui embora para casa. Não, ele quis ir embora e virou um rolo tão grande que a mãe dele não estava em casa. A polícia teve que levar ele em casa. Virou um rolo. Não. Deixa, voltando atrás. Ele queria ir embora, até que eu liguei e a mãe dele veio e buscou ele. Aí o que aconteceu? Quando foi no outro dia cedo, ele arrependeu e pediu para voltar. E ele ligou lá no escritório e a irmã que estava na frente não tinha recebido ainda a pasta dele, escrevendo que ele que tinha ido embora, como que era e tal coisa. Só que nessa noite que ele foi embora, Deus me deu um sonho e Deus me mostrou. E o que aconteceu? O pastor Marcos e o irmão João tinham viajado, estavam de férias. E eu estava tomando conta dos adolescentes e dos adultos. Sabe o que aconteceu, gente? Deus me mostrou que esse menino trouxe droga. E eu cheguei lá, a Rose tinha deixado ele voltar. E quando eu estava lá assim, eu esqueci o sonho. E de repente eu estava lá no escritório, anotando as coisas, porque a Rose tinha deixado ele voltar, eu tinha que deixar. Porque ela era coordenadora geral e o pastor não estava em Uberlândia. E menina, de repente Deus falou pra mim, vai lá no banheiro. Então Deus me trouxe na memória o sonho. Lá no banheiro, porque tinha um banheiro assim que ficava do lado de fora, que tinha só chuveiro para os meninos tomar banho. Vai lá e tá. Gente, Deus me mostrou a droga. E eu peguei, fui conversar com ele, e os meninos ficou, e ele não tinha nem tido prazo ainda de ter mostrado essa droga para os meninos, porque ele estava comigo lá no escritório. Eu pedi para o César ficar com ele e fui lá. E Deus me mostrou, gente, que coisa maravilhosa. Eu vou falar para vocês, de toda a minha vida, a época que eu mais senti a presença de Deus e que Deus mais falou comigo face a face, foi quando eu trabalhei na comunidade terapêutica. Sabe por quê? Porque eu estava cuidando das ovelhinhas do Senhor. E eu obedecia e o Senhor ia na minha frente. O que aconteceu? Eu chamei, nós foi procurar a mãe desse menino para ele ir embora, nós descobriu que essa droga era dele, porque ele pediu pro Marcos levar ele no banheiro. O Marcos largou ele no banheiro sozinho, parou no meio do caminho e ficou lá assim, ó. Aí eu falei pro Marcos, você foi com o Nelson no banheiro? Ele falou assim, não. Você entrou com ele lá? Não. Aí eu levantei e fui no banheiro, e o menino já estava voltando. E eu entrei onde que ele entrou e achei a droga. Quando eu peguei essa droga, gente, vocês veem que coisa mais triste, que é a dependência química. Os meninos que estavam lá internados, quando viu a droga, passaram até mal. Uns ficaram com a boca branquinha, sabe? Que coisa mais triste. E nós vamos ligar para a mãe desse menino, para mandar ele embora, e a mãe desse menino não atendia o telefone, e essa confusão já era quase 1h da tarde, sabe? E eu tinha que ir para outra chácara, porque eu tinha que ficar lá. Porque eu estava tomando conta das duas, eu ficava de manhã com os adolescentes e à tarde com os adultos. Aí o que aconteceu? Eu falei para eles, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou lá para cima, mas eu vou chegar lá e vou dobrar meu joelho e o Senhor vai me socorrer. E isso vai ser tudo organizado. E pedi para os meninos não deixarem misturar com os outros e catei essa droga, levei comigo. Gente, eu dobrei meu joelho quando eu cheguei lá em cima, no Renascer. Eu fechei a porta do escritório, dobrei meu joelho e falei, Senhor, eu tô que nem Moisés. O teu servo, pastor Marcos, não morreu, mas ele não tá aqui. O irmão João não tá aqui. Eu tô tomando conta dessas duas chácaras. Eu não sei o que eu vou fazer para me resolver esse problema. Me ajuda, envia anjos vestidos de homem nesse lugar para me socorrer. Por favor, papai, em nome de Jesus. E aí bateram na porta. Eu falei, já vou, levantei da oração. Aí ele falou assim, porque tem um pastor e mais uma pessoa que veio visitar aqui. E abriu a porta e eles entrou. Eu fui me apresentar, eles me apresentaram. Sabe quem que era, gente?
Era o coronel da polícia de Uberlândia e um pastor da igreja que foi lá visitar. E eu contei o caso para ele. E ele falou, irmã, fica em paz que eu vou resolver isso agora. Ligou lá na polícia, pegou, chamou, pediu para ir uma viatura lá na chácara, pegar o Nelson e procurar o pai dele e a mãe dele. Foi achar o pai dele num bar bebendo e a mãe dele lá no... Como é que chama aquele negócio que dança lá no Monsenhor Eduardo? Eu esqueci o que é. É um negócio que as mulheres dançam lá de tarde. Eu esqueci, não lembro desse nome. Então, gente, tudo, Deus me socorreu. Deus me socorreu. Então, o que acontece? Nós precisamos ter liderança, autoridade que vem do céu. Porque quando nós temos autoridade, quando nós obedecemos a palavra de Deus, o Senhor nos guia, nos dirige. Então, é isso que acontecia aqui, ó. Aqueles membros, aqueles líderes, não conseguiam disciplinar as pessoas que estavam com imoralidade lá na igreja do Corinto, porque eles também estavam em pecado. Por isso que eu dei esse testemunho para vocês. Quando a gente está obedecendo a vontade de Deus, que a gente está vivendo dentro da vontade de Deus, que o pecado na nossa vida é um acidente e não uma coisa premeditada, falar eu vou fazer isso, fazer aquilo outro. Então, gente, Deus ouve a nossa oração. É só nós orar em nome do Senhor Jesus. Amém? E aí, continuando, hoje também, nas igrejas, devemos tratar dos mesmos problemas que os coríntios enfrentavam. Sabe, tem muitos problemas e podemos aprender muitas coisas observando a maneira como o apóstolo Paulo lidou com cada situação. Então nós vamos aprender muito com esse livro, amém? Então, irmãos, segunda-feira a gente começa a leitura em nome de Jesus. Então, eu oro a Deus para que você tenha um ótimo final de semana, que Deus te abençoe, que nós possamos ter muitas notícias boas, que a partir desse momento que as portas do céu possam ser abertas diante de nós e nós possamos entrar e ser abençoados em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus, a paz do Senhor.